Você já pensou que seus dividendos vão começar a ser tributados a partir do ano que vem? E com isso, você precisa refletir sobre os seus investimentos financeiros domésticos e, quem sabe, também ter uma estratégia internacional. É o que nós vamos estar tratando aqui no nosso primeiro episódio do Protegendo Seu Futuro, Arquitetura do Patrimônio. Olá, eu sou Mariana Domingues, advogada especialista em Direito Empresarial e sócia do DH Law, um escritório voltado para assessoria jurídica estratégica e para famílias empresárias, com foco em planejamento sucessório e patrimonial. Sejam bem-vindos ao Planejando o Futuro, Arquitetura do Patrimônio, um podcast criado para quem entende que proteger patrimônio é também proteger o legado da liberdade. Serão alguns episódios para falarmos de reforma tributária, sucessão, proteção patrimonial, investimentos globais e estrutura offshore, com especialistas que unem a prática à versão estratégica. No episódio de hoje vamos falar do Brasil pós-reforma tributária. Por que falar de patrimônio global agora? O Brasil, como sabem, vive um momento político complexo e também com muitas mudanças tributárias aí que estão chegando para nos assolar em 2026. A reforma tributária somada à MP dos dividendos mudou o tabuleiro das empresas e como que as famílias empresárias se planejam. Essas medidas vieram realmente agora impactar diretamente no fluxo de negócio de caixa das empresas e na estruturação de holdings patrimoniais. Pensamos aqui de falar dessa situação no nosso podcast porque estamos vivendo um momento em que decisões estratégicas precisam ser tomadas com mais urgência, né? E para aprofundar esse tema, eu vou receber dois convidados especiais. Recebo aqui Bernardo Lucena, assessor financeiro radicado nos Estados Unidos, com ampla experiência em estratégia de diversificação internacional para clientes brasileiros. Bernardo é profissional de investimento vinculado à Insignia Securities LLC, corretora registrada da SEC e membro da FINA e da SIPC. Também é assessor financeiro associado à Insignia Advisory Services LLC, empresa de consultoria e investimentos registrada na SEC. E está comigo também Luiz Alberto Bins, economista e consultor financeiro regulado pela CVM, sócio da Propósito Partners e head do Family Office da instituição. Lembrando que todas as opiniões expressas por nossos convidados são de sua responsabilidade e não refletem necessariamente a opinião da Insignia ou da Propósito Partners e suas afiliadas. Então, pessoal, queria aqui abrir o episódio falando um pouquinho da reforma tributária e da MP dos dividendos, que trouxeram essas mudanças aí diretas e afetando o bolso aí dos nossos clientes, né? Como a maioria aqui tem acompanhado as notícias, a partir de 2026, lucros e dividendos que ultrapassam 50 mil por mês, né? Então, se o empresário distribui mais de 50 mil por mês, ele vai ter uma tributação na fonte de 10% dessa renda. E, além disso, nós tivemos aí a instituição de mais um imposto, que é o imposto de renda mínimo, né? Então, a soma total que esse empresário vier a receber e ultrapassar 600 mil reais, ele vai ter um ajuste também final que vai ter mais uma tributação que pode ir de 0 a 10%, né? De 600 mil, chegando a 1 milhão e 200, ele já está tributado em 10%. Com isso, a gente vê a nossa renda aqui sendo reduzida. Além disso, a reforma tributária que está trazendo uma carga muito alta aí para as empresas e decisões necessárias que devem ser ainda tomadas esse ano, né? Até mesmo na MP a gente tem aí uma necessidade de quem tem lucro acumulado correr, decidir o que faz com esse lucro para que possa ainda dividir esse lucro entre os sócios no ano que vem sem ter essa tributação, né? Claro que a gente entende que existem formas de planejar, nem todos serão afetados, mas muitos estão com medo do que essa reforma vai afetar e trazendo aí uma instabilidade financeira e tributária, né? Por isso eu queria começar com você, Luiz, né? Você deve ter sentido isso nos seus clientes também, que estão passando por essa situação, vendo seus dividendos reduzirem no próximo ano. E eu queria entender, né, quais foram as principais repercussões financeiras que a MP trouxe para o fluxo de caixa das empresas familiares que vocês atendem. Bom, obrigado, Mariana, pelo convite. A MP, assim como toda a evolução e mudanças da tributação que está acontecendo nesse momento, vem impactando diretamente a política de dividendos das empresas e exigindo que as empresas passem a
planejar de uma forma mais estruturada e eficiente a distribuição dos seus recursos para os familiares. Os sócios que muitas vezes têm seu fluxo de caixa pessoal financiado por esses recursos precisam agora planejar de uma forma diferente, trabalhar com uma perspectiva de encaixar o seu planejamento dentro do planejamento que a empresa executa desta liquidez, dessa distribuição. Portanto, a integração entre o que a empresa planeja em termos de distribuição de recursos, uso do caixa, ao longo do tempo, vai estar diretamente associada às necessidades que os sócios têm. Também um ponto importante que o planejamento pessoal, no que tange ao patrimônio líquido e ilíquido dos sócios da empresa, também vai precisar ser revisto. As famílias têm suas decisões de investimento e de alocação dos recursos pessoais baseado no seu planejamento financeiro individual, mas isso vai precisar também estar conectado com a estratégia que a empresa vai ter na distribuição dos lucros ao longo do tempo. O uso de estruturas adequadas para receber esse recurso e a melhor rentabilização dos investimentos pessoais vai ser fundamental. Portanto, o planejamento agora entre empresa e empresário no âmbito da pessoa física vai ter que estar muito mais conectado. Além disso, o planejamento societário, quando envolve as demais partes do patrimônio dos sócios, no que se refere a investimentos imobiliários e próprias participações em empresas, por também estar sendo afetado pela reforma tributária e pelas alterações que estão acontecendo, também vão precisar ser revistos, né? E isso acaba mexendo no âmbito da família como um todo, que aqui entra um componente bem importante, que é a governança patrimonial, a governança familiar, que precisa estar bem organizada. Muitas vezes as decisões estratégicas da empresa e no âmbito familiar, elas não estão conectadas, e isso acaba agora pondo mais dificuldade para que esse planejamento da liquidez da empresa e do empresário tenha uma fluidez melhor. Então, aumenta a necessidade de olhar com detalhe a estratégia de distribuição, o uso do recurso no âmbito da pessoa física e a estrutura societária, patrimonial, que vai ser usada para essa finalidade. Perfeito. Nós entendemos realmente que a falta de governança é um problema que a gente precisa encontrar uma solução. E como que o Family Office pode ajudar, então, essa família a revisar as suas estratégias? Aqui ganha muita importância uma estrutura integrada de planejamento e gestão da riqueza familiar. A riqueza familiar normalmente está alocada em participações de negócios, em investimentos financeiros e investimentos imobiliários. Esse olhar 360 graus integrado de todas essas partes vai precisar cada vez ser mais eficiente, mais assertivo e planejado. Estruturas que consigam entregar de uma forma unificada um planejamento com execução vão ser fundamentais para ajudar as famílias empresárias a navegar nesse novo ambiente de maior tributação e dificuldade de fluidez da liquidez, que antes havia facilidades e agora a tendência é que a gente tenha mais restrições para o uso do capital como um todo da família. Então, uma estrutura de um family office que na prática, uma empresa estruturada, montada para atender a família em todas as áreas do seu patrimônio, seja jurídico, seja financeiro, seja contábil, e nas decisões de alocação, é fundamental. No Brasil, essas estruturas normalmente vinham sendo utilizadas por famílias com patrimônio maior. Havia um entendimento, ou ainda há um entendimento, que não se tem acesso a esse tipo de solução de uma forma mais direta, mais efetiva, e na verdade parte da família buscar a solução que ela está disponível no mercado para poder direcionar esse planejamento familiar da melhor forma. E Luiz, quando falamos em liquidez e preservação de patrimônio, qual é o maior erro que os empresários vêm cometendo de não revisar esse planejamento agora com a reforma tributária? Bom, o que a gente vê acontecendo com mais recorrência é as empresas mantendo o mesmo padrão de distribuição de lucros até então utilizado. Há uma mudança, ela exige uma adaptação e manter as mesmas práticas, na verdade, vai gerar mais ineficiência
e uma distribuição de lucros a menor para os sócios. O segundo ponto é a família, o empresário, confiar no fluxo de caixa da empresa, na sua recorrência, manutenção, crescimento, e não atentar que ele também pode sofrer impacto, seja da economia, da evolução do negócio, e isso afetar diretamente o seu planejamento financeiro pessoal, porque tendo uma dependência direta dessa renda que vem da empresa distribuída, o planejamento ele fica suscetível aos mesmos riscos que a empresa já está correndo. E um terceiro ponto, que a gente também acaba verificando bastante, é não se adaptar no âmbito da pessoa física à estratégia de investimento com seus ativos, né? Seja líquidos ou ilíquidos. Há alternativas para buscar uma melhor adequação a esse cenário, uma melhor rentabilidade do patrimônio, proteger corretamente dos riscos que precisam ser agora utilizadas cada vez mais, porque o cenário mudou e a necessidade de mais eficiência no retorno do capital aumentou bastante. Sem dúvida, né? Eu acho que a questão é a gente buscar alternativas, é um novo cenário, é uma nova realidade, e a gente tem que encontrar e voltar a planejar. Eu acho que a palavra é essa, é planejamento, né? Temos passado, sem dúvida, uma instabilidade fiscal quase permanente no último ano, né? E essas novas MPs, essas novas formas de arrecadação de impostos demandam que a gente também tenha uma visão mais global, que é, inclusive, uma sensação de contraste com o que outros países estão vivendo, onde a gente está vendo, inclusive aqui, nossos vizinhos argentinos com uma situação financeira muito mais atrativa, enquanto a gente está vivendo essa instabilidade no Brasil, né? E eu tenho falado muito com os meus clientes que a gente tem que pensar na diversificação. E eu queria entender agora com você, Bernardo, né? Você que também está lá fora do país, vivendo uma realidade americana, mas atende também, conhece a realidade brasileira. O que tem motivado empresários brasileiros a buscar essa diversificação e proteção fora do país? Eu acho que na pergunta mesmo está a resposta, né? A proteção e diversificação, né? A grande maioria dos clientes, ou prospectivos clientes, têm os seus ativos todos em uma moeda. Neste caso, o real, como o Luís disse, há ativos financeiros nos bancos brasileiros, ativos imobiliários e equity da empresa. Então, é muito importante proteger o património, estar fora do país, num país juridicamente forte, com uma moeda forte e diversificado, né? Onde o cliente não corre mais os riscos brasileiros, que a gente conhece, né? Estou neste mercado há 26 anos, é um mercado volátil, onde até o passado é incerto, como a gente gosta de brincar, e portanto, ao ter os ativos em moedas estrangeiras, a volatilidade cai, a diversificação aumenta, e vai haver momentos onde vai performar muito bem os ativos aqui no Brasil, e vai haver momentos onde isso acontece lá fora, e portanto a gente tende a diminuir a volatilidade da carteira global do cliente. Sem dúvida, né? Eu acho que é entender que a gente tem um mercado maior do que o nosso mercado nacional, né? Mas eu, quando trago essa situação para os nossos clientes, eu vejo que eles têm muito receio de que pensar em ter um investimento fora do país seja só para grandes fortunas, né? Acho que isso é comum com vocês também, né? Então, eu queria entender realmente, para quem busca estruturas no exterior, para quem busca investimento no exterior, isso tem um valor mínimo? Ou hoje esse planejamento já está mais acessível a quem só tem esse interesse, né, de fato? O 80% do meu trabalho é educativo, né? Como isto faz parte desse trabalho. Hoje não há, o mercado financeiro internacional é bastante democrático, existe há muitos anos, e portanto hoje a palavra varejo até funciona para o cliente que quer se internacionalizar. Portanto, valores hoje em dia podem ser muito baixos, tem clientes que investem 10, 50 mil dólares e podem ter vários produtos interessantes onde atinge o objetivo de ter diversificação, proteção, moeda estrangeira, produtos interessantes,
Portanto, sim, hoje há soluções para todo o tipo de investidor, pequeno, médio e grande. Tudo será tailor-made, mesmo para os clientes pequenos, pelo incrível que pareça, e o acesso ao mercado internacional hoje é muito simples, não é? Hoje o mundo ficou pequeno. Antigamente tinha que pegar no avião e ir ver as minhas coisas no exterior. Hoje está tudo na palma da mão, literalmente. Portanto, a proximidade dos ativos no estrangeiro para um cliente brasileiro são quase semelhantes aos ativos que eles têm nos bancos aqui e outros ativos que possam ter. Portanto, isso é uma coisa que a gente desmistifica muito, porque muitos acham que tem que ter valores vultuosos e não é nada disso. Perfeito, né? E para quem está nos ouvindo aqui, Bernardo, né? A pessoa tem interesse em dolarizar seu patrimônio, tem interesse em entender as estruturas lá fora. O que você recomenda como primeiro passo, né? Onde que ele tem que começar a compreender como é que funciona para transferir valores para lá e para que isso faça sentido também para ele? Muito antes de operacionalizar qualquer coisa, o importante é entender os objetivos, a necessidade e o perfil de investimento. E após isso às vezes demora algum tempo, é que se toma o próximo passo de começar a operacionalizar tudo. É relativamente simples, então não é um bicho de 7 cabeças, e portanto, tanto para o pequeno, médio e grande, é bastante simples. Não há muito mistério no processo, mas, de novo, o mais importante é entender a necessidade, entender o objetivo, o perfil, e depois executar. Perfeito, acho que a intenção é essa, né? Isso faz parte de um planejamento maior, né? Isso foi avaliado com seu consultor financeiro, com a sua área jurídica, isso faz sentido para você e para a sua família, né? Excelente, Bernardo, acho que o ponto de convergência aqui que a gente tem é que essa proteção patrimonial não precisa ser algo local, pode ser alguma coisa global e é acessível para todos, né? E acho que, complementando, este planejamento de internacionalizar o patrimônio, integrado ao planejamento do patrimônio doméstico, é fundamental, né? A participação das áreas jurídica e financeira nesse processo é fundamental na medida em que é necessário um estudo da melhor estrutura jurídica, quais são os veículos para se internacionalizar a parte do patrimônio, para isso ser mais eficiente, não só do ponto de vista financeiro, né, de atingir os objetivos de diversificação e de retorno e risco, mas também olhando a parte fiscal e sucessória, que integra a segunda derivada desse planejamento. Perfeito, acho que é importante que o ouvinte entenda que toda essa transição, seja doméstica ou internacional, também passa por uma regulamentação fiscal, né? E não significa uma evasão fiscal, ao contrário disso, não é uma evasão fiscal. Tem uma regulamentação fiscal, isso estará declarado no seu imposto de renda, mas o que a gente está tentando buscar aqui são alternativas de uma melhor rentabilidade, né, de uma melhor proteção, né? E toda a parte que não tem já a parte financeira no exterior, o cliente tem o seu advogado fiscalista, o seu banqueiro local, a family office, que trata da parte onshore, não é? Da parte no Brasil, não é? Depois a parte no exterior é tratada por nós, não é? E há realmente uma separação num primeiro momento. Perfeito. Bom, esse foi o nosso aqui primeiro episódio, nossa primeira experiência aqui, né, para aqueles que estão nos ouvindo, nossa primeira experiência num podcast, mas o que estamos trazendo aqui é essa visão, né, de proteger o futuro, arquitetar o patrimônio, e a mensagem que acho que a gente pode deixar aqui para o final é que o patrimônio não vai se proteger somente no improviso, ele depende de especialistas, de visão estratégica e de planejamento, né? Eu queria agradecer a Luiz, Bernardo, por participar aqui comigo, por aceitarem esse convite, e para você que nos acompanha, nos siga que a gente vai trazer mais assuntos interessantes aqui para vocês. Obrigado, Mariana. Obrigado, Luís. Obrigado, Mariana. Obrigado, Bernardo.